Oi, gente! Começamos mais um Pode Falar de número 82 e hoje com uma presença muito especial aqui no nosso estúdio, Richard Rasmussen. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Que bom, a gente fica muito feliz em poder te receber. Terceira vez em Xanxerê, né? Terceira vez em Xanxerê. Muitos projetos por aqui. Temos uma parceria aqui com uma empresa, né, que constrói pequenas usinas, né, e hidrelétricas, CGH especialmente, e aí a gente tem vindo para cá por conta, né, desse trabalho, mas Santa Catarina eu tenho vindo bastante para Santa Catarina, tenho feito muita coisa aqui. Esse sul aqui, especialmente Paraná e Santa Catarina, na questão buscando imagens para o meu canal também de agronegócio. Então aqui é um polo, né, de suinocultura, avicultura, bovinocultura. O agro é forte. Tudo bem, João? Tudo certo. Tudo certo contigo? Tudo certo. Hoje o nosso programa é de peso, né? Mas é porque eu tô aqui, né? Não, mas daí, amigo, né? Seja bem-vindo, Richard. Um prazer Obrigado, ter João. você aqui. E uma pessoa que a gente acompanha desde criança, né? Pronto, já me colocou já naquela... Começou mal, né, Richard? Patamar, já começou mal, mas João. Faz parte, Não é assim que a gente fala, né? Acompanha bastante tempo só. Bastante tempo. Coisa de 2 anos. 2 anos, Não, coisa mas vamos falar justamente disso, dessa vibe. Como que você iniciou na televisão? Porque eu lembro de ti na TV aberta com alguns programas. Eu lembro de ti em 2 emissoras, né? Mas, na realidade, como é que você levou essa área da biologia aí para dentro das emissoras? Eu passei por todas as emissoras. Eu comecei num projeto da TV Futuro, que é Globo, né, em 2003, 2004. Aí depois eu fui contratado pela Record, fiquei 5 anos lá. Eu lembro de ti na Record. A Record, ela, pelo Domingo Espetacular, a revista eletrônica, tipo um fantástico deles, né? E foi o que acho que me impulsionou mesmo, né? E depois mas ainda era um quadro dentro de um programa. Aí eu recebi uma proposta do SBT, o meu sonho era ter um programa próprio, né? E aí fomos já para o SBT, depois eu fiquei 5 anos no SBT também, já com um programa só nosso. Chamava Aventura Selvagem. Antes era Selvagem Extremo, depois passou a Aventura Selvagem. E aí depois entrou a TV a cabo, né? Aí eu tive um contrato com a NetGeo, que até hoje perdura. Já foi 2012, mais ou menos. E aí eu migrei na TV aberta para Bandeirantes. Meu último projeto de TV aberta foi agora na TV Cultura até o ano passado. E eu estou ainda na TV fechada. Aí hoje o que eu faço? Com o advento do YouTube, né, que começou 5 anos para cá, coisa que eu não acreditava no YouTube, porque é muito caro o que eu faço, né? Porque eu viajo e viagem é hotel, é o traslado, enfim, equipe que vai junto. É caro fazer o tipo de conteúdo meu. Eu falei, como é que pode ser ganhar dinheiro numa plataforma que você entrega tudo de graça, né? Mas aí que tava a beleza, né? Ela é muito democrática, né? Exato. E aí aconteceu a pororoca na minha vida. Foi... Teve uma discussão interna hoje. De quem que ia perguntar da pororoca? Na pororoca foi um divisor de águas, porque era um material de televisão que eu... Assim, era legal, mas não sabia que era tão legal. Era como outras coisas que eu já tinha feito, né? A nossa maneira sempre foi mais irreverente de tratar a biologia, né? Exato. E aí foi um divisor, porque assim, a gente alcançou com a pororoca lugares que foi o meme internacional do ano de, sei lá, 2000 e... Nós estamos aqui em 2022, Isso. 4 anos atrás, 5 anos atrás, 4 anos, quando eu entrei. Mas ainda é atual, né? Porque a gente brinca que a gente tem um pacote de memes que a gente tem para edição aqui, que a gente usa na edição dos vídeos. E veio o meme veio o meme da pororoca. A pororoca foi algo assim que acabou, a gente não tinha. E foi um material que na minha saída da Record para o SBT, um material que não foi utilizado pela emissora, porque como eu fui para o SBT, então essa foi a última gravação que eu fiz para a Record e acabou não sendo utilizado pela emissora. Então ficou pendurado, nunca ia ter sido utilizado. Se não fosse o YouTube, talvez a gente nunca tivesse visto esse, né? Mas tu tinha ido o vídeo pro YouTube? Ou não, alguém... foi pro YouTube. Foi primeiro, na verdade, eu usei primeiro nas tuas redes. Nas minhas redes, só que eu ainda era pequeno, eu tinha acabado de começar no YouTube, não tinha nem 1 milhão de seguidores naquela época, estava no começo, primeiro ano.
E aí canais muito maiores utilizaram. E foi aí que voou, né? Que é o que acontece, né? Quando viraliza. E tu acredita que a repercussão foi maior do que nos tempos da TV? Foi diferente. Tudo é diferente né, no YouTube, no digital, do que é na televisão, né? Tudo. Desde a própria roteirização do que você faz, né? Na verdade, assim, eu acho que... E estamos passando sempre por transformações, né? Sim. O conteúdo hoje... A gente começou antes a fazer conteúdo de 20 minutos, hoje eu estou fazendo de 10 minutos. Porque o certo é fazer de 1 minuto. Ninguém quer. Então, cada vez fica mais complicado você... E eu sou um cara de conteúdo. Então, para mim, é difícil fazer alguma coisa, sei lá, uma dancinha no TikTok, né? Então, estamos estudando, porque a gente não pode ficar nunca de fora. Eu acho que o advento do YouTube, ele me trouxe várias coisas. A primeira é uma independência da máquina. Porque eu trabalhava para uma emissora, não podia trabalhar para mais ninguém. A emissora é legal, porque ela condiciona você tem que ser fiel a ela, mas ela pode ser infiel a você. A hora que ela não quer mais brincar, ela fala, foi um prazer, desliga a luz, e você tá com 20 pessoas da tua produtora na tua mão, porque eu sou a produtora, né? Então, na mão e da noite pro dia. Então, você fica vinculado a baixar preço, a aceitar o que eles querem. Com o advento do YouTube, hoje, o meu formato, que hoje eu já tenho um certo tamanho, o meu AdSense já é considerável, mas eu não vivo do AdSense. Eu tenho 43 patrocinadores na minha plataforma, de tudo que você pode imaginar. Desde empresas de energia, porque tem uma sinergia com o que eu faço, até o mundo pet, que hoje representa, sei lá, 70% do meu faturamento. Né? Que não era o meu mundo, mas que eu abri a boca do funil e trouxe. Eu tenho de tudo que você pode pensar. Né? De natureza e aventura... Tem poucos caras, porque na verdade, o que eu ganhei foi um endosso, né, para poder discutir certos assuntos. E aí eu flexibilizei esse meu endosso. Sim. Então, o Richard é o cara dos animais selvagens, mas o Richard é o cara dos animais, então, pet. O Richard é da natureza. Então, eu tenho empresas como a Construnível, por exemplo, que me trouxe aqui para Xanxerê 3 vezes, né? Que a gente hoje, eu ajudo ela a divulgar, por ser uma personalidade do meio, a falar sobre sustentabilidade, né? Sobre processos sustentáveis. Então, assim como eu tenho empresas, por exemplo, que do agro, eu acabei abraçando o agro. Por quê? Sim. Porque agro é natureza também. Agro é bicho e agro é natureza. Né? Influencia, querendo ou não, a natureza. Né? E eu comecei a flertar com outros segmentos que não especificamente aquele que é o meu DNA, né, maior, que eu continuo fazendo. Sim. Né? E hoje eu tenho 4 canais. Né? Foram criando novas playlists, aí eu vi que dentro desse canal eu precisava separar o Richard... Amor aos Bichos, do Richard mais pragmático, né? O canal do Richard é um canal mais pragmático, mais matemático. Conservação não é só, ai, que bonitinho o bichinho. Esse eu deixo para o canal do Richard, do Casa dos Bichos, né? Onde lá o meu boi ninguém nunca vai comer. No outro canal eu falo sobre agro, onde o boi se come, entendeu? Sim. Então eu precisei separar esse Richard, que existe... esses dois lados, E tem público para tudo isso, né? Não, e aí não pode ser confundido, né? Você pode ser um cara que ama os bichos, mas pode comer bicho, entendeu? É difícil isso, falar sobre isso, mas tem gente que extremo, isso, né? Como você ama os bichos e come os bichos? Bom, o meu bicho ninguém come, entendeu? O meu que vive na minha casa. Mas eu entendo, eu como carne, né? Você é muito cobrado por isso? Eu fui por um tempo e eu tive que trabalhar isso, a separação nos canais ajudou. E como eu sou um cara técnico, né? Então eu comecei a trabalhar esses questionamentos com base técnica e não emocional. Porque o emocional ele tem um alcance curto, né? Aquelas frases de efeito... Bicho não é coisa, por exemplo, né? Eu adoro essa frase. # bicho não é coisa. Claro que não é. Até o cara que chuta o cachorro sabe que não é, porque o cachorro morde de volta. Uma coisa não te chuta, não te morde de volta. Mas eu tô querendo mas eu comecei a trazer elementos mais técnicos para isso. Né? E comecei a ver de onde saem esses discursos. E eu comecei a atacar esses discursos com argumentos. Né? Então, com ciência, com argumento.
E aí, isso não agradou a 100%, mas... Ninguém vai agradar. Ninguém. Não, a forma do sucesso eu não sei qual é. Do fracasso é agradar a todos. É tentar, né? Mas eu, pelo menos, tenho sido um cara com coerência dentro desse meio, né? Então, assumindo as minhas fragilidades, né? Você fala assim, eu como carne, mas eu jamais teria coragem de, sei lá, matar um porco para comer. Eu não conseguiria fazer isso. Né? Eu sou um covarde assumido que vou até o supermercado, compro um pedaço de carne, que não olha para mim, não faz... né? Que se fizesse, não teria jeito. Mas e eu tenho trabalhado esses questionamentos, e eu acho que esses questionamentos, vindos de um cara como eu, sabe, faz com que as pessoas não flutuem em narrativas que são cheias de flores e maravilha. A vida não é flores. A gente tem poucos momentos de grande flores. A vida a vida é difícil, entendeu? E de escolhas. E eu tenho assumido um papel assim meio protagonista nisso com o meu tamanho, sabe? Realmente caras do meu tamanho não querem se envolver nesse tipo de discussão, sabe? É mais fácil, né? Defender uma usina hidrelétrica com argumentos. Defender um manejo de florestas com argumentos. Normalmente todo mundo gosta de ficar mais no like, abraça uma árvore. Não tem. Entende? Mas tá, antes da gente seguir com essa conversa, eu quero voltar na Pororoca. Porque... Cedo do programa já. Cedo do programa já. Conta pra gente como é que foi. Tu não imaginava que ela fosse chegar aonde vocês estavam, ou como é que era naquele dia? Eu até duvidava que ela fosse tudo isso, cara, porque a primeira vez que eu fui pra lá, depois fui mais 2 vezes, surfei ela, inclusive, 2 vezes. Fez as pazes, né? Mas assim, fiz as pazes com ela. A primeira vez, na verdade, são várias lições, né, que a gente vai aprendendo. Uma delas que eu aprendi foi essa, uma das primeiras se o índio correr, corre com ele. Depois você pergunta por quê. Você já viu isso? Por exemplo, você tá num... Isso é uma coisa que vale para qualquer lugar. O cara, por exemplo, você tá com um eletricista e ele tá ali, ele foge de uma situação. Por que você vai ali? Então, o índio correu. Você vai ficar olhando do que ele tá correndo? Não, você corre com ele e aí fala, e aí, meu, estamos correndo do quê, cara? Porque ele sabe do que ele tá correndo, ele vive ali. Você vai querer questionar o cara? Nunca. Então... Eu queria gravar a Pororoca de frente e fomos até onde? Até a Curva do Rio, porque é assim que você vê a Pororoca. Eu falei, eu preciso gravar a Pororoca de frente. Ele falou, vamos até a Curva do Rio, porque ele sabia que ela vinha, mas a gente não discutiu sobre o assunto. Eu não sabia o que vinha por ali. Eu via uma marolinha lá no fundo e fiquei treinando o texto. E eu entendo o que você fala, porque assim, a gente é tão entusiasimado com produzir que você não está muito interessado no que vai acontecer, você quer pegar a imagem naquele momento. A imagem tudo, E a Pororoca veio, mas foi surpreendente, né? Porque ela se amontou, depois que a gente olha as imagens, né? Ela se amontou, quando eu virei, era uma montanha de água, né, cara? É impressionante. Mas realmente é um fenômeno da natureza muito especial e violento, né, cara? Violento é a palavra que descreve. Na hora deu medo, mas agora que tu vê depois fica bonito, né? Não dá nem pra tempo de ter medo, né? Se eu... linha no pipa, rápido. Já correu mais rápido na vida? Tem coisas que quando aperta, assim, tem certas coisas que você faz, eu passei por algumas situações que, assim, são coisas que, assim, você sabe que o negócio vai, sei lá, com algum animal ou numa situação como essa, que você não tem muito tempo para pensar, é para agir. E você faz, o teu corpo faz coisas que se você se preparar, você não faz. Fala assim, eu vou saltar daqui para lá. Você não fala, não vou saltar. Mas quando o negócio vem, você salta, cara, entendeu? Instinto, quando chega a hora, né? Pois você tem lá no teu Instagram, né, biólogo e aventureiro. E eu já vi uma série de vídeos teus, assim, muito próximos com animais perigosos, peçonhentos. Como é que é no dia a dia? Você já mencionou aqui que já arriscou algumas situações. Algumas, sim, mas assim... A questão do o que é perigoso é muito relativo ao que você faz. Por exemplo, se tiver uma cascavel aqui, por exemplo, aqui no lugar onde está aqui o teu, como chama mesmo? Claquete. Tua claquete. Você não vai ficar sentado aqui, nem você, né, Cris? Não. A Cris principalmente, né? Eu vou permanecer exatamente aqui. Eu estou numa distância segura de onde está a claquete. Se fosse uma serpente, eu ficaria aqui olhando para ela e vendo para onde ela vai. Mas isso é prática. É como tocar um piano. Não, você e toca conhecer piano? também. Você já viu aquele instrumento? Eu acho assim, fodástico, a gaita que chamam aqui no sul, né? Sim. Que é o acordeão. Como é que um ser humano toca um negócio aqui e ainda faz assim? Para mim não tem sentido aquilo.
Mas é prática, cara. Tem o cara que pega ali e faz, cara. Cada um macaco no seu galho. É o que eu faço, é isso. É trabalhar com animais e aí eu crio uma prática em cima de observação em cima do comportamento daquele animal, né? Que é diferente. A gente já não ia fazer o que ele falou lá do ensinamento. A gente já ia correr. Já, não ia ficar muito perto. Não, gente, isso faz muito sentido você falar quando indo correr, né? Porque tem coisas que a gente observa, que você acha, mais fácil fazer daquele jeito. Se fosse mais fácil, ele já teria feito. Aquela frutinha que tá ali e fala, nossa, por que ninguém comeu essa frutinha vermelha? Porque deve ser venenosa, porra, por isso que tá aí, senão alguém teria comido, né? Então, assim, são coisas que você aprende a dar mais valor pro outro cara e não achar que você é um espertão. Eu tive uma situação agora, recentemente, que eu fui gravar numa área de mineração de diamantes. Só que essa mineração ela é feita no fundo do rio, a 20 metros de profundidade, 30 metros de profundidade. O cara fica 2 horas lá com um bocal com um cano que tem um compressor jogando ar para ele. Nossa! No escuro completo, com uma lampadinha. É um negócio assim, angustiante. Eu desci para poder... subir, porque era angustiante. O cara fica 2 horas ali com um tubo puxando pedras que sobem e ali ele depois passa a bateia para poder ver se tem acha o diamante e acham assim, o cara tava numa dessas barcaças com um diamante de 2 milhões de reais, cara, as coisas assim, entendeu? Falei para ele, como é que você fica com 2 milhões de reais? Porque aqui, meu amigo, ele falou, que não se preocupa, aqui ninguém mexe, porque se o cara mexe aqui, ele começa a escarrado daqui. Então, imagino que ser escarrado, não quero nem saber o que é. Então, ou seja, eles têm a própria lei lá de funcionamento, porque senão ninguém sobrevive. Quando o cara chega num ambiente como esse, ele tem um nome, agora esqueci, mas tipo assim, é um nome tipo valentão, tá? E isso pro iniciante. O cara que é prático é ovelha. Eu falei, pô, que estranho, o cara que é prático vira ovelha, o cara que chega é valentão, por quê? O valentão, o cara chega no primeiro dia assim, quando ele desce a 30 metros de profundidade, o cara lá de cima pega o cano e faz assim, ó, dá uma dobrada, deixa lá e põe ar de novo. E põe de novo. Quando o cara sobe, ele tá com o olho desse tamanho. Ele fala, pois é, você depende da gente, valentão. Agora você vira ovelha, todo mundo fica bonzinho um com o outro. Entende o que eu quero dizer? Sim, Quando a gente chega numa região que a gente acha que sabe tudo, que é o bonzão, não, você tem que chegar com humildade e entender que esses caras estão lá há muito mais tempo fazendo aquilo ali. Então, a questão da experiência, né? Experiência. Mas e falando um pouquinho de experiência, que você falou que se tivesse uma cobra aqui, por exemplo, você já saberia o que fazer. Mas já teve momentos que você não soube o que fazer? Não, houve momentos que deu errado. E aí é que é bom, porque aí é uma história para contar. Normalmente é muito mais legal quando dá errado que quando dá certo, né? E o povo gosta disso, né? Que dê errado. Acho que Mas deu errado num nível assim de você se machucar? Não, eu tenho algumas coisas que eu acho que se pensar que eu tô só na TV, há 20 anos, eu tenho um dedo meio torto aqui e um nariz meio comido. Quase nada aconteceu. Você pensa assim, mas o que poderia ter acontecido, esse é o pior, e o que não aconteceu. Porque se tivesse acontecido, eu não estava aqui. Com tubarão, com crocodilo. Teve algumas situações que eu passei muito perto de não estar aqui. Porque se tivesse acontecido algo, não era assim, eu ralei o joelho. Não, eu perdi uma perna, um braço, e aí fudeu, entendeu? E tu pode compartilhar com nós alguma que você quase foi e uma que você vivenciou? Não, eu tive 2 situações assim muito próximas à morte, assim, com animais, né? Aí teve outro, por exemplo, eu caí com um avião no Alasca, por exemplo. Mas aí é um ser humano que estava pilotando. Eu 2 vezes virei embarcações, estava dentro de embarcações que viraram. É ser humano, mas com bicho. Aí você vai para a África, por exemplo. Você vai para a África com R$1 milhão de equipamento. Na África, dependendo do lugar que você está, um celular, não precisa muito aqui, um celular o cara te mata, imagina na África, né? A pobreza é muito maior. Então, eu acho que esses são os maiores riscos, mas eu tive uma situação com um crocodilo uma vez americano e uma vez com um tubarão-tigre no Caribe, em Bahamas, que foi um segundo, cara. Não precisa mais que isso, sabe? Sim. Tubarão-tigre é um bicho de 6 metros, cara, um bicho que come tartaruga. O cara vai lá e pega um pedaço seu, já era, cara. Você já era. Você vai morrer na proa do barco sangrando, entendeu? Um crocodilo também. Um crocodilo te pega, ele te bate, te arranca um pedaço. Quebra você no meio. Vai levar para o fundo do rio. Um crocodilo de 5 metros, por exemplo. Quase 1 tonelada.
né? Então, aconteceram já uma na Costa Rica e uma nas Bahamas, aconteceu com uma situação muito próxima de não estarmos aqui mais. Eu fico imaginando, né, essas cenas. Como é que era? Claro, agora é tudo mais fácil. A internet, né, a gente tem informações do mundo todo na palma da nossa mão. Tudo. Mas quando você começou lá na TV, como é que chegava essa informação para ti de situações diferentes, de animais exóticos, aonde encontrar? A internet já... É que o YouTube começou agora, mas a internet já tinha e a gente tem... E você procurava informações... em livros, chegavam as notícias dos caras que já tinham ido para determinados lugares, mas a internet já faz algum tempo, né, que a gente, né, que a gente tem. Não com a praticidade que tem hoje, com tanto de informação abastecida que tem hoje, né, no início era um pouco mais difícil, mas claro. E hoje, na verdade, qualquer um, né, você hoje está com o celular, isso aqui é uma ferramenta incrível, cara. Que democratizou muito. Hoje você põe um microfone aqui e você sai gravando conteúdo, cara, entendeu? E com uma qualidade ótima. É um desafio que a gente passa hoje, né? Até aqui no próprio canal, da pessoa que consegue ir lá e gravar uma coisa e às vezes viralizar mais do que nós, que tem toda a produção por trás, tem os profissionais, né? E isso é o que é o legal, né? Porque eu tive em 20 anos, eu vou ao Pantanal, eu cresci no Pantanal, mas uma vez única que eu consegui gravar uma onça pintada pulando em cima do jacaré. Aí, e assim, maior silêncio, equipe, aí você vê o cara lá, tomou umas 10, 20 breja bêbada. Isso aí, tá chegando perto da capivara, não sei o quê. E a capivara pegou e o cara conseguiu assim, ó, desse jeito, assim, ó, pegando a capivara, que ele gravou com o celular e assim, desse jeito, ó. E é uma puta imagem, né, cara? Porque é o cara sensacional. Mas é isso aí. Eu acho que o segmento, especialmente dos fotógrafos, sofreu muito com a tecnologia, né? Porque antes, sei lá, o que era um Sebastião Salgado? Ele ia com filme, cara. Eu fazia as fotos dele com filme, não dava nem pra olhar se ficou boa ou não. Ia saber depois quando revelava. E hoje você vai com todo um equipamento. Então, assim, hoje está acessível a todo mundo ter um equipamento desse. Eu acho que as grandes produções ainda continuam, né? Uma BBC da vida, você gasta, sei lá, 10 milhões para fazer um vídeo, um filme de 1 hora. Então, acho que essas produções grandes continuam. Eu acho que o que ficou ruim do advento da internet, do YouTube, é que a gente cada vez mais perdeu, eu acho assim, era o storytelling. Isso foi. Eu vim de uma Net Geo, que foi o pico, né? Pra mim, do que eu já fiz, foi uma National Geographic. Os nossos programas, o custo de $130 mil cada programa de 1 hora. Eu ficava um mês para fazer um programa de 1 hora, entendeu? Nossa. Viajava 3 semanas, pelo menos descansava uma, para poder fazer um programa de 1 hora. Hoje a gente tem uma máquina com 4 programas, de 4 canais que eu tenho. Opa! Se o índio correr, se não correu, a gente tem uma máquina hoje funcionando que, hoje eu faço, sei lá, quantas horas por semana. Não, mas aí que tá. Aquele storytelling, que é a roteirização, perdeu-se. Que é o quê? Você começar a contar a história devagar. Estou indo hoje para ver se vou subir o pico da neblina e encontrar o sapinho dourado lá de cima. Aí você vai, começa a subir e tropeça e cai. Não. Aí você acha um sapo. Putz, esse ainda não é o meu sapo dourado. Vamos então atrás, não sei o quê. O cara hoje fala assim, sapo dourado, cacete. Ele pega o cursor e faz e vai. Lascou. Então, inverteu, tanto que assim, eu estava fazendo um programa para a TV Cultura no passado, e não renovei com eles, porque eu falei, estou gastando o dobro, eles não estavam pagando, era uma parceria, eles não vendem, porque é um programa externo, eles vendem os programas da casa, eu era uma produtora de fora, então eles não têm interesse em vender o meu conteúdo, então eu custeava esse conteúdo e eu tinha que fazer 2 conteúdos, um para eles e um para diferente roteirização, o mesmo assunto, com online, que o online era meu, offline deles. Não tem sentido. Então eu vou só fazer o meu online mesmo, porque a roteirização da televisão, ela cabe isso, né? Porque você não tem como. Você quer ver o Sapinho Dourado, vai ter que esperar o comercial, tudo, né? Assistir, não sei o quê. Na internet, não. O cara
né, sacaneia e vai embora no cursor. Não, se ele ainda seguir com o cursor pra frente, ótimo, porque ele continua no teu conteúdo. Porque tem ainda a probabilidade dele passar e não Ele voltar passar mais. e ir embora, Então, mudou muita coisa. A forma de contar as histórias, com certeza, mudou muito, muito, muito. E vamos falar um pouquinho da tua vinda para Xanxerê, então, agora. Conta um pouquinho dessas atividades. Você está indo para as escolas aqui também ou não? Não, hoje a gente teve, na verdade, com o pessoal da JCI e o pessoal fizeram uma parceria com a Constru Nível de levar o Richard na escola. Eles tiveram toda uma ação aí de recuperação de uma área ali beirando um córrego tal, aqui em Xanxerê. E a gente meio que fez parte, quer dizer, né, eles fizeram tudo, eu só cheguei lá, só dando foto e autógrafo. Mas essa é uma atividade assim que a intenção da Constru Nível é popularizar esse tipo de informação usando o Richard, que tem... enfim, é vascularizado, tem um público grande, né? E trabalhar essas informações que são informações que eu partilho, né? Porque isso é muito importante, né? Porque tem coisa que claro que eu sou contratado, Constru Nível, mas é porque eu concordo com o tipo de visão e trabalho que eles executam, né? De pequenas, de CGHs, que são as menores unidades de geração de energia até 5 mega, né? E que tem impacto muito pequeno, né? Então, esse é o tipo de empreendimento que eu acho importante a gente valorizar, né? Ao invés de ter uma grande barragem, você, sei lá, ter 10 pequenas barragens com impacto menor, né? Tem lugar que você vai, uma usina está gerando 2 mega e usou 5 mil metros quadrados, meio hectare de área, né? E depois planta mais 15 por conta de compensação ambiental. Então, é o tipo de empreendimento que eu gosto. Então, para eles foi um casamento bom, porque faz parte do meu hall de clientes, mas é uma mensagem que é boa, eu estou de acordo, e para eles precisavam de alguém para se comunicar. Então, meio que juntou o útil ao agradável. Você tem exato. feito uma série de reportagens, digo assim, de vídeos, né? Aliás, convido a todos a assistir essa série, que é muito legal, porque a gente fez isso em várias usinas e em vários estágios em que a usina se encontrava. Né? Desde a prospecção, como encontrar um lugar adequado para a construção, até todos os processos de licenciamento, as diferentes fases de licenciamento, a importância que, né, você tem. E sabe o que é curioso? Além da questão de geração de energia, essas pequenas centrais, elas têm... você não chega na terra do cara, compra o cara e fala, muito obrigado, vamos construir uma usina aqui, tchau e benção. Não, tem um aspecto social, porque você traz o cara para dentro do business. Ele começa uma família quantas famílias eu conheci que não usavam aquele trecho do rio para nada, não sei, para pescar uma traíra no final, né? Mas não tinham uso. São agricultores ou pecuaristas, ou tiram leite e tal, e agora hoje tem uma renda que vai passar para os filhos, netos, etc., para o resto da vida. Né? Então, e uma renda que eles não contavam, uma renda extra. Então, tem um aspecto social, né? Tem um aspecto de direção de energia, que é esse, né? Não tem como a gente falar sobre isso, Sim. A gente já sabe que é necessário. O impacto é muito pequeno, então tem todo um aspecto ambiental, e mais do que o impacto pequeno, o licenciamento obriga você a conhecer toda a biodiversidade do local, animais e plantas, tá? Coisa que naquele, vamos dizer, quem diria que aquele riozinho X aqui tá, né, que foi feito empreendimento, ninguém nunca ia dar atenção, não ia nunca um biólogo estudar nada ali. Tem agora um estudo e um acompanhamento para o resto da vida ali que tem que ser feito da fauna. Então, assim, um empreendimento como esse ainda financia, né, estudos numa região que ninguém iria estudar se não fosse, né, um empreendimento desse, né? Eu acho isso muito legal. Querendo ou não, é uma forma de conciliar o desenvolvimento também com a preservação, né? Porque... Que é o nosso grande desafio, né? Exatamente, porque é o grande desafio. Normalmente são antagônicos, né? Desenvolvimento, normalmente, ele não está... E eu não gosto de usar preservação, tá? O termo preservação, ele é ruim, porque preservar é mais ou menos assim. Eu vou te dar um exemplo, você vai entender. É a diferença entre preservação e conservação. Onde está a diferença? A conservação envolve o ser humano. Então, vamos lá. Eu tenho 2 carros, tá? Eu tenho um Mini, aqueles
como chama, que tira o cabriolê, né? Que fica teto solar, não é teto solar, que abre assim, fica conversível. Você vê como eu sei como desse carro. Tá lá, esse aqui é o meu xodó. Ninguém anda. Minha mulher não anda, meu sonho ninguém anda, nem eu ando. Então, ele está preservado, né? Supostamente. Eu largo ele na garagem. Ninguém encosta. Esses dias eu fui lá, porra, ninguém anda nele. Fui ligar, não ligou. Não ligou, não sei o que, gastei 4 pau nele para tentar arrumar as coisas, porque foi deteriorando, cara. Isso é preservação. Preservação, a princípio, você acha que está cuidado, mas não está cuidado. Se você não... E aí essa é a diferença de conservação. Conservado também é a minha caminhonete. Eu tenho uma caminhonete que tem agora 350 mil quilômetros. Ela tem 2 anos e meio. Você vê como eu rodo. Tá tinindo, tá funcionando. Tá funcionando top. Tudo por quê? Porque eu estou usando, estou conservando ela. Entendeu? Essa é a diferença entre conservação e preservação. Preservação é esquecer. Proibido, não mexe, não sei o quê. Perigoso isso. Conservação é, eu sei que existe esse recurso natural, eu vou interagir com ele, vou usar ele e vou cuidar dele. Isso é a diferença. Então, hoje eu gosto de falar em conservação, não em preservação. Né? Interessante. Nunca tinha parado para analisar sobre esse aspecto. A diferença é muito legal. É legal porque quando você também tem vários lugares que às vezes o pessoal diz que é, como você falou, né, preservação, que não vai olhar, não vai dar aquela atenção, né, que nem você estava falando antes. Vai esquecer. Ninguém vai saber nada. E pode ter certeza que alguém está usando e da forma errada. É o que é o pior, né? A grande probabilidade. Quase 100%. Ninguém vai lá. Só vai quem está fazendo algo errado, né? É aquele campo, aquele beco escuro. Você sabe isso na cidade, existe em qualquer lugar. Ninguém vai lá. Vai. E vai alguém fazer alguma coisa errada, você pode ter certeza. Né? Se tiver mais gente indo lá, aí menos coisa. Por quê? Porque nós não temos ferramenta de fiscalização para uma série de coisas. Mas se a gente criar ferramentas, por exemplo, sei lá, turismo em áreas... Quando eu falo em parque nacional, parque nacional para mim, parque. Quando eu falo em parque, você pensa no quê? Família indo lá, brincando e tal. Isso é um parque. Quando a gente fala em parque nacional, a gente tem que o quê? Dar acesso, que é isso que o governo tem que dar. O governo tem que dar... nós temos uma tríade nisso. Nós temos Deus que entregou esse país maravilhoso pra gente com essas belezas naturais. É sorte nossa que estamos vivendo aqui. Depois nós temos os governos que têm que criar o quê? Acesso e marketing. Né? É isso que o governo tem que dar. Ele tem que falar, olha, tem um lugar lindo e dar acesso. Estrada, avião, etc., para chegar naquele local. Voo, etc. E depois nós temos iniciativa privada, que diante de tudo isso vai fazer o quê? Criar as ferramentas, os equipamentos, né? Os equipamentos, na verdade. Hotel, atividades, etc. Nós temos que ocupar esses parques. Quanto mais gente tiver indo aos parques nacionais, fala assim, é pior porque... Não, você vai educá-los e você vai ter uma série de fiscais que vão estar lá automaticamente inibindo ações de pessoas que querem fazer coisa errada, entendeu? O que falta? O Brasil é um país tão rico nesse aspecto. O que falta para a gente... utilizar mais isso para o turismo, valorizar mais, né? Valorizar. Eu acho que o maior inimigo hoje é corrupção, na minha opinião. A corrupção, ela deteriora qualquer boa ação e boa vontade que você tenha a fazer, qualquer coisa, porque você nunca tem certeza que aquele dinheiro vai parar no lugar certo. E isso inclui tudo, manejo de fauna, isso inclui turismo, isso inclui o uso de recursos naturais, isso tudo, né? Eu sou um grande defensor de que o Estado tem que ser pequeno. Eu sou um libertário, né? Então eu acho que o Estado tem que ser pequeno, mínimo possível. Ele não tem que cuidar de nada, a não ser do essencial para o nosso país, né? E o resto tem que ficar na mão do empreendimento, dos empreendedores, né? Eu acho que a máquina funciona melhor assim. Então, eu acho que o grande deteriorador de toda a ação que a gente tem é a questão da corrupção. Tudo que tem que passar por autorizações, de grandes autorizações de Estado, pronto, tem alguém aí que está ganhando um tchuk-tchuk. Sempre vai ter um problema, né? Cara, e voltando a falar um pouquinho da tua visita aqui em Xanxerê, vocês estão passando algumas escolas, né, visitando o pessoal. E como é que você vê as crianças, adolescentes, que vê você assim, vendo uma causa como essa? Talvez pode influenciar para ele no futuro? A ideia é essa. Hoje eu tive uma turma lá, eu gosto de fazer essa pergunta, né? E a pergunta... é capciosa, né? Porque a princípio é uma pergunta emocional e a gente tem a pronta resposta. Eu não gosto de resposta pronta. Tudo depende. Aí eu falei assim, gente, cortar árvore é ruim? Eu falei, depende. Depende.
Depende. É que a gente entra num automático com as narrativas. Cortar a árvore é ruim? Depende. Um sequestro de carbono acontece quando a árvore está crescendo, não quando ela está estabilizada. Uma floresta nova em crescimento é uma floresta boa, que está absorvendo carbono. Então, assim, fazer uso dos nossos recursos naturais, por exemplo, pode ter uma solução para a Amazônia. Eu não quero uma Amazônia com pasto e Amazônia com agricultura. É desnecessário. Agora, tem riqueza, tem madeira. Vamos usar madeira? Claro que sim. Com manejo florestal inteligente. Já foi em algum manejo florestal? A primeira vez que eu fui, eu também ia ser contratado, aliás, sou contratado de uma empresa que realiza manejo florestal, assim como eu sou pela Construnível. Eu só defendo aquilo que eu acredito, porque um dia alguém vai me perguntar que nem vocês e eu tenho que ter um argumento para falar sobre o assunto. Exato. Né? E eu fui para o manejo. Eu entrei no manejo, eu falei, bom, onde está o manejo? Onde vocês tiram as árvores? Ele falou, daqui. Eu olhei em volta, estamos no meio da Amazônia, como eu conheço. Falei, mas cadê as árvores que vocês tiram? Não dá para ver. Eu achei que era um rastro de destruição. Por quê? Porque são grandes empresas que fazem isso. Não é o tiozinho com machado. Entendeu? É feito com máquinas, com tecnologia para fazer a melhor forma possível. Então você tem a sementeira, você tem as árvores com espessura que não vale. Cada 30 anos você vai olhar de novo aquele local. Então você escolhe algumas. Eu fiz um exercício hoje com as meninas na escola. Tinha uma classe, sei lá, 50, 60, 100 alunos numa sala. Eu peguei 4 e tirei da sala. Aí eu perguntei para o que estava olhando, falei, fez alguma diferença? Não, eu falei, isso é manejo. A floresta continua em pé, saíram 4 árvores. Só que para isso é importante, por quê? Porque aí começam o espaço que você abre, começa o sol chegar, começa a crescer. Então, é ruim cortar árvore? Depende. E tem outras que eu nem posso falar aqui, porque senão viram uma interpretação do texto, mas que chama-se manejo, porque quando você maneja floresta, madeira, você pode manejar peixe, você pode manejar mamíferos, você pode manejar uma série de outros recursos naturais, que estão excedentes ou faltantes. Quando estão excedentes, é uma agenda positiva. A gente não sabe lidar com a agenda positiva. A gente só sabe lidar com o coração, emocionalmente, e com a agenda negativa. E quando a gente vê uma situação com o animal, a primeira coisa que a gente faz é a palavra famosa. Eu já expulsei nego de curso falando tadinho. Quando o cara falou tadinho 3 vezes, eu falei, o senhor está convidado a sair do meu curso. Não aceito a palavra tadinho. Porque não resolve essa palavra tadinho. Porque é o social, tadinho. Não. Tadinho, um cara que está desempregado, dá um emprego para ele, vamos botar ele para trabalhar. Ah, ele não quer trabalhar. Bom, aí também... Não dá para se ajudar. Não dá para... Né? Então, assim, nós estamos com poucos animais de uma determinada espécie. O que nós temos que fazer? Nós temos um exemplo clássico que é surreal. Cianopsitis pixia é uma ararinha azul que só existe, você já deve ter ouvido falar da ararinha azul da Caatinga, só existe na Caatinga. Caatinga é o único bioma que a gente... a Amazônia, todo mundo quer saber da Amazônia. Eu queria saber por quê todo mundo quer saber tanto da Amazônia e não quer saber da Caatinga. Porque tem outros interesses também, vamos falar a verdade. Mas beleza. Aí a Caatinga tá lá. Ninguém dá bola para ela. Tem a ararinha da Caatinga. Né? A ararinha tinha uma... Chegamos ao ponto, que já está errado, que ninguém fez nada, onde tinha uma na natureza e uma em cativeiro. O que você acha que deveria ser feito, na tua opinião? Como é que vamos salvar essa espécie? Traz as duas para cativeiro e reproduz? O básico do básico. Porra! Sabe qual foi a resposta? Soltaram a que estava em cativeiro para tentar se juntar com a outra. Morreu. Não, pensa que estúpido que tem a caneta na mão e por questão emocional ou para jogar para a galera, porque pôr um bicho... como é que vai prender a ararinha... Só tem uma na natureza. É justamente por isso, seu imbecil. É essa que nós temos que tirar, pôr aqui e fazer o que foi feito lá fora. E aí nós passamos uma vergonha, porque é um bicho que é endêmico brasileiro, ou seja, na Alemanha tem 200 dessas aves. E agora nós vamos buscar, 40 para trazer aqui. Ou seja, o tráfico funcionou. Nesse caso, ainda bem, né? Porque senão a gente não teria mais. Os caras reproduziram na Alemanha, que faz frio pra cacete, e a gente aqui, não conseguiu. Porque a gente é emocional e não pragmático, e conservação é matemática, e não é pra jogar pra galera. É o que eu falo, é o único lugar onde eu posso falar, tô no meu lugar de fala. Ai, tadinho, você é biólogo? Não, então você não tá no teu lugar de fala, cara. Não é uma questão científica, não é pra jogar pra galera. Do tadinho, do coitadinho, do imagina, ai, árvorezinha, abrace a árvore. Cara, é um assunto técnico e científico, não é para cair na galera. E nós estamos há 50 anos jogando para a galera, emocionalmente, conservação no Brasil.
Nós vamos ver os bichos desaparecer tudo se a gente não mudar de postura. Mas não é um pouco assim das pessoas erradas estarem ocupando posições em que tem muito poder de decisão também? Porque eu acho que Tem isso também. Quem tem que estar ali decidindo é quem entende tecnicamente desse assunto. Então, mas tem muita gente que entende tecnicamente, mas Coração mole. Ou não, é a palavra. Como é que eu vou... É a minha guerra, porque... Como é que eu vou falar se dá problema, né? Não é problema, não é problema, cara. E tem muito a ver com... até com a sua escolha alimentar. Que eu acho que é um direito... Eu sou um libertário. Tipo, vem uma bagagem. Você pode fazer na sua vida o que você quiser, o que é importante. O que te faz feliz. Isso que faz com que eu, que seja heterossexual, aceite um homossexual. Essa visão. Eu... que não gosto de ter passarinho em gaiola, eu não gosto de passarinho em gaiola. Eu não tenho nenhum passarinho em gaiola. Eu tenho bico torto, que eu tenho lá, que eu compro legalmente, as aves, papagaio, arara, essas coisas, cacatua, que eu tenho um viveirão, que eu adoro que elas interagem e tal, não sei o quê. Mas eu não tenho nenhum passarinho daqueles que ficam em gaiola. Mas não é porque eu não tenho passarinho em gaiola e não goste de ter, que eu não aceite e entenda que se existe um banco genético hoje, o maior que tem no Brasil, que se um dia a gente precisar de qualquer espécie de passarinho, vai estar onde? No criador amador de passarinhos. Não vai estar no IBAMA, no ICMBio, não vai estar porra nenhuma, vai estar no criador amador. E a gente tem uma guerra contra os criadores amadores. Ah, mas porque tem alguns que fazem tráfico. Meu, para isso que existe a fiscalização. Para trabalhar em cima desse caso. É a mesma coisa do agricultor. É a mesma coisa de alguém que tira uma carta de motorista. Vamos tirar os carros de todo mundo, porque tem gente que é atropelada. De bêbado. O cara atropela, tem um monte de bêbado dirigindo. Ah, então vamos tirar a carta de todo mundo. Não, vocês vão punir somente aqueles que estão bebendo. Eu acho que isso que é o ruim. E principalmente nessa cultura agora do cancelamento, né? Você coloca todo mundo no mesmo saco, como se todo mundo estivesse fazendo no mesmo barco, fazendo tudo errado e não se analisa caso a caso. Leis existem para isso, e para isso que a gente paga imposto, para ter fiscalização. E não para atrapalhar a nossa vida, para fazer a máquina rodar e não empatar. Né? Ah, então vamos proibir porque é melhor, porque alguém pode fazer algo errado. Então nós vamos proibir tudo, porque em qualquer coisa, aqui a gente pode estar fazendo algo de errado. Porque hoje em dia existe... Aliás, estão fazendo isso, estão censurando. É melhor, vamos censurar, deixa ele ficar quieto. Onde está a diferença de opiniões e a aceitação do controverso, cara? Porque a gente só chega numa sociedade no controverso. Se todo mundo pensar igual, a gente só acerta quando a gente erra. Exato. E é o que aconteceu aqui no canal, né? Você só aprende quando você erra. E quando alguém te instiga a pensar, né? Também, né? Senão todo mundo é igual e vai pensar igual. Que confortável, né? Controverso, cria debate tão bom, faz os nossos neurônios trabalharem e a gente entender. Eu mudei de opinião sobre conservação, quantas vezes eu já julguei por falta de experiência. Agora eu sou um cara que viajei o mundo inteiro, então assim, eu tenho conversado, eu não estou sentado atrás de uma mesa. Eu tenho visto conservação, eu não tenho um pós-doc, 3 doutorados e não sei o quê, eu sou um cara que tem um bacharel. Só que assim, eu tenho experiência, eu viajei o mundo inteiro. Né? Eu conversei com caras que são pós-doc e que eu aprendi com eles, né? Então... E às vezes a experiência lá daquele senhorzinho sem estudo nenhum, mas que convive no ambiente, conta muito tudo, mais. Né? Sabe tudo. E quando se junta isso, a ciência e o conhecimento empírico, que é esse senhorzinho, a gente opera maravilhas, cara. Exato. Quando a gente consegue juntar as duas coisas. O problema só que essa geração de hoje é muito fechada num segmento só, né? É um grande problema. Porque a geração de hoje não tem conhecimento. É. O conhecimento deles é muito superficial. Né? Então, perderam essa essência do conhecimento. E aí, julgam em cima de... hoje, por exemplo, eu gosto muito do cantor X. Eu acho que a música dele é fantástica. Mas eu sou completamente contra o que ele pensa como pessoa... pessoa física, né, como ser humano. Eu não gosto do que ele pensa. Eu sou o contrário. Mas eu aceito ele como cantor. Eu vou no show do cara. Acho top show do cara. Mas ele é um bom músico. Isso não significa que ele vai opinar na minha vida sobre o que eu vou fazer. E hoje a gente tem uma Anitta, por exemplo, com todo respeito. Podemos falar da Anitta? Pode, à vontade. Com toda... Amo você, né? Acho você fantástica, ousada. Eu acho que ela é inteligente. Ela fala não sei quantos idiomas. Até francês eu vi ela falando. Isso, né? Mas assim... Ela não é um exemplo
do que eu quero ensinar para meus filhos. Eu acho que a música dela é legal, acho ela sensacional, mas eu não quero ela influenciando, eu não acho que ela é um exemplo para minha criação, mas respeito ela. Só que não quero que ela não ache que é o que ela determina que é bom para a sociedade seja efetivamente boa para a sociedade que eu quero viver. E é aí onde nós... Então, e a gente vê muita influência desse jeito, sabe? Sem realmente bases sólidas. A Anitta mesmo defende o veganismo, só que foi vista na Flórida comendo dentro de uma churrascaria. Ela fala, eu adoto cachorro, mas ela compra. Eu sei disso porque tem cachorro caríssimo que ela tem lá, que ela falou, eu adotei isso aqui junto com a Luísa Mel. E não adotou, ela comprou. Então, eu acho isso ruim para os movimentos, né? Porque o movimento vegano é um movimento muito forte de respeito. Eu respeito porque o cara, para ser vegano, ele tem que abrir mão de uma série de coisas. É quase um dogma, é quase como ser um ortodoxo de uma religião, né? E tem que respeitar. Eu respeito você, contanto que você não use estes argumentos, né, para tentar me colocar numa posição desconfortável. Eu não gosto disso. Colocar o embate é bom, mas sem colocar a pessoa numa posição desconfortável, para ela se sentir culpada de estar fazendo alguma coisa. Não tem culpa nenhuma em você comer carne. Desculpa, bicho. Todos os nossos antepassados comeram carne. A gente pode até vir amanhã a não comer carne e a sociedade se direcionar. Mas é um processo lento, né? Mas é um processo que a gente não pode fritar as pessoas que estão numa situação diferente. Até porque amanhã pode ser que a gente só coma carne. Sei lá o que vai acontecer. É o respeito, né? É questão do embate chegar a uma sociedade e não colocar a pessoa numa situação desconfortável. Você é... Como assim? E eu sofri muito isso. Por isso que eu te pedi logo no início. Por isso que chegamos nisso. O biólogo... Como você é biólogo, ama os bichos e come os bichos. Eu não como meus bichos. Os bichos que vivem na minha casa, eu não como nenhum. Que bicho que vive na tua casa? Agora eu fiquei curiosa. O que você tem? Eu tenho muito bicho. Tudo que é possível ter comprando com nota fiscal, que assim, é um mercado que assim, às vezes não tem muito. Eu tenho até tatu peba com nota fiscal. Eu tenho um casal de tatu peba. Eu tenho tudo. Tenho anta, coatia, tenho cutia, eu tenho paca, eu tenho cateto, eu tenho uma chácara, né? Eu ia pedir isso. Tem que ter um tudo. espaço, Tem né? cavalo, tem boi, tem cachorro, tem vaca, tem gato, aí tem cobra, tem bicho. E lagarto. convivem harmoniosamente? Não. Eu com ele, sim. Sim, porque eu tenho 4 cachorros, já dá uma guerra de vez em quando em casa. Eu tenho mais de 20 cachorros, dá uma guerra, então tem que setorizar eles. Porque senão fica complicado, né? Agora, voltando um pouquinho mais lá no passado, como que começou esse amor pelos animais? Como que tu... Você ama os animais? Eu amo. Você ama os animais? Sim. Então é isso. Toda pessoa não ama. Quem não ama animal tem... Você não precisa ser um Richard da vida e ter uma anta morando na sala. Mas assim... Mas quem não ama animais, cara? Quem não ama animais não ama a si próprio, não ama o próximo, cara. O cara que não ama os animais não ama a gente, cara. Desconfie de quem não gosta de bicho. Desconfie. Quem é aquela música, quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou não sei o quê, é isso. Eu tenho bicho no pé, sei lá. É isso. É natural. Só que eu tive oportunidades, né, cara? Mas tu começou não como biólogo, né? Tu tem outra formação anterior? Eu sou economista. Meu Deus, são áreas... diferentes, né? Não, eu era economista numa área, cara, de auditoria de empresas, que era auditoria de prevenção a fraudes. É algo horrível, você não tem ideia. Porque você chega numa empresa... surpresa, e fale, por favor, afastem-se dos seus computadores. E aí você começa a investigar a vida toda do e-mail do cara, com quem ele falava, o que ele fazia. Então você tem tudo lá dentro. No e-mail você não tem só coisas de empresa, tem coisas pessoais, tem tudo. E eu ficava, sei lá, 60 dias na empresa. Então, bom dia, chegava de manhã, todo mundo assim, ó. Era uma pessoa querida. Uma pessoa querida dentro da empresa. Prevenção a fraudes e na área fiscal, era a especialidade nossa, da empresa que eu trabalhava. E o que te levou, então, a cursar a biologia, a ter esse... Querer alguém que fale bom dia pra você. Ter um bom dia respondido. Com um sorriso, né? Não sentia que não era. De manhã eu saía... Tava grudado na cama, não conseguia acordar, sair de manhã. Não tinha prazer no meu trabalho. Ganhava dinheiro, mais que eu ganho hoje. Mas eu não tinha prazer. Não tinha prazer. Que daí não adianta também, né? Não adianta você ganhar muito dinheiro e não ser feliz, no né? início até vale, compensa, mas dinheiro chega num não ponto traz felicidade. Eu conheço muita gente rica. Eu tô no meio que assim, tem muita gente rica que eu conheço. E rica assim, eu acho que a gente tava falando disso outro dia até com o meu câmera aqui, né? Ele falou, porque assim, eu não sou um cara de posses. Não sou um cara rico.
Eu até faço bastante dinheiro, mas gasto um dinheiro nas coisas que eu faço, entendeu? E assim, não invejo quem tem muito dinheiro, mas eu vejo que quem tem muito dinheiro inveja a minha vida, mesmo não tendo muito dinheiro, entendeu? Porque eu tenho uma vida plena, cara. 53 anos fizeram assim pra mim, eu nem vi passar. Onde tá? E assim, eu viajei praticamente o mundo e ainda tem coisas que eu quero fazer. Eu tenho essa vontade. Eu vejo, eu tenho um dos meus casamentos foi com uma assistente de palco do Ratinho. E o Ratinho, ele é um querido, cara. O Ratinho é um cara muito querido. Nem todo mundo da televisão é querido, tá? Pra falar bem a verdade, vou falar pra vocês, tá? Parece uma coisa, mas é outra, tá? Bom, vocês sabem, vocês são do meio. Então, não, a gente sabe daqui na região, imagina no nacional. Né? O Ratinho é um cara sensacional, um querido, uma boa pessoa, um cara leal, um cara assim, muito bacana. E aí eu ia lá, né, pra buscar a Renata, tal, que tava casado com ela. E aí ele fala, me chamava no camarim, ele fala, senta aqui, conta um pouco da África, como é lá? Tanto que no fim ele foi para a África do Sul com a família dele. Mas ele era assim, ele tá preso num sistema. Ele é milionário, mas ele tá preso num sistema que ele sente falta, né? Sente falta. Mas também não consegue largar o osso. É difícil, cara. Não é fácil não, cara. É muito difícil. E falando um pouquinho então dessas tuas viagens, qual o lugar mais inusitado que tu já conheceu, assim? Define inusitado. Pra você, o teu inusitado. O mais fantástico, assim, o mais impressionante. Olha, tem lugares que são de uma beleza, assim. Vamos pensar porque tem muito lugar bonito, mas muito lugar afastado. Então fala assim, você vai, sei lá, Parque Nacional lá no Chile, esqueci lá na Patagônia, o nome do Parque Nacional. Puta, lugar lindo, maravilhoso, mas porra, é lá no fim do mundo, literalmente no fim do mundo. Né? A cidade mais bonita que eu conheço, natural, assim, até hoje, é Cape Town, Cidade do Cabo, na África do Sul. É assim, é difícil descrever a cidade. É assim, você tá na praia, que é repleta de tubarões brancos, que é repleta de lobos marinhos. E aí você vê Table Mountain, que é uma montanha chata, e você vê uma cachoeira caindo dela de nuvens, enquanto está na praia. É um negócio assim. Nossa. E a costa que vai ali até Garden Route, até direção leste, que você pega assim, toda a costa assim, é de uma beleza. E aí você tem babuínos ali, você tem... é um negócio, é lindo demais, cara. É uma cidade linda, cara. Tem algum lugar que você não conhece ainda que... Tem assim, muitos lugares que eu não conheço. Mas nos planos, assim, próximos. Agora, ano que vem, se der certo tudo, porque a gente passou a pandemia, né? Então as internacionais eu parei. Eu tô num projeto chamado Brasil Biomas, que está circulando no Brasil, que é um projeto muito legal, que eu já tinha faz tempo e na televisão nunca ia dar, que são 3 ônibus. Aí tem um motorhome, que é um nosso, da minha equipe. Tem outro que a gente leva 2... eu preparei um hospital veterinário, hospital mesmo. Eu vi na sua rede social. Ultrassonografia, 5 veterinários trabalhando, que a gente leva gratuitamente para comunidades que a gente está passando. Passou lá nos Guarani, aqui nas missões. Põe um veterinário para trabalhar e põe um outro ônibus que tem que a minha atual mulher é cabeleireira. Então eu levo um salão de cabeleireiro, levo uma ginecologista e levo 2 dentistas. Que também legal. Vão trabalhando ali, e esse é um projeto muito legal, que é o meu bibelô, entendeu? Então a gente está circulando no Brasil, eu já fiz 1 ano e meio Pantanal, 9 meses Pampas e estou no Cerrado agora. E depois vou fazer, talvez faça Caatinga, eu estou preparando um barco na Amazônia também para fazer isso agora, está em plena construção, para poder continuar esse tipo de trabalho nos ribeirinhos também, entendeu? Que é um negócio muito bacana, isso dá muita satisfação para mim. Né? E o que prova também que tem muita coisa boa aqui também, né? Porque o pessoal não precisa ir para longe, né? Nosso país é muito foda. É muito sensacional o nosso país. Nosso país é lindo. Nosso país... Fora o povo, né, nosso, que é maravilhoso, né? Porque, querendo ou não, por exemplo, você vai para a África é muito legal, mas depende muito do clima que você tá. Se você tá meio... Eu já fui para a África muito feliz e já fui triste, né? Já fui triste, foi, sei lá, numa separação. Aí você vai para a África e, puta, você olha uma África ao lado, assim, que tem, né? Que é... Da pobreza, da dificuldade, tal, no todo lado. Então, agora, e você tem o conflito, né, que teve do europeu
né, com o africano, menos na Namíbia, né? É o único lugar da África que, assim, é como a gente aqui. Né? Porque nossos problemas principais, claro que a gente tem racismo, né? Mas eu estou dizendo que o racismo é diferente, entendeu? Existem problemas raciais aqui, sim, mas o nosso problema, principalmente aqui, é social, né? Lá, o racismo é muito forte. O cara entra na casa, é maldoso, sabe? Os conflitos são sérios, porque os caras foram lá, deram porrada, e agora os caras que estão lá também levaram porrada, então devolvem a porrada, então é mais ou menos isso. Menos na Namíbia. E por quê? Depende do conquistador. O alemão. O alemão, bom, eu vou falar porque é uma coisa técnica, mas o alemão ele não conquista com a espada, mas sim com o pênis. Então, o que acontece? Essa foi interessante nova. isso. Ele se miscigena. O alemão se miscigena. Chegou lá, o alemão ele adora uma negra e ele se mistura. A polaca lá gosta do negro, se mistura. O inglês não se mistura. O holandês não se mistura. O alemão se mistura. Então, Namíbia é o país mais tranquilo, que não tem os problemas raciais que tem nos outros países africanos. A África eu andei inteira. Eu só não conheço o Egito e Marrocos, que é uma coisa que a gente está planejando agora. Mas eu fiz a África subsaariana, eu fui muitas vezes gravei muitas vezes lá. E é diferente, diferente. É como a gente aqui. A gente tem os nossos morenos, sabe? Tá todo mundo junto, né? Não estou dizendo que não tenha problemas raciais, mas nós não temos problemas raciais. Quando eu falo, as pessoas falam, mas aqui tem racismo. Tem? Eu falei, então, desculpa, vai para os Estados Unidos para ver o que é racismo. Vai para a África para ver o que é racismo. É outro racismo. É outro racismo. Nós não temos esse racismo aqui, tá? Que não bom, tem. Né? Não tem. Fala. Quanto nós temos, Maria? 57 minutos. Então, nós vamos indo para a nossa parte final aqui do nosso Pode Falar. Richard, vamos falar um pouquinho mais dessa tua experiência aqui em Xanxerê. O que você achou da cidade? Conta pra gente É a muito terceira grande, vez. né? É muito grande, grande, né? faz se perder. Na verdade, eu conheci, acho que mais a parte campestre da cidade do que a própria cidade. Eu conheci a academia só. Né? Academia, restaurante, mas eu confesso que não circulei muito pela cidade. Mas tu é bem simples, né? Que eu vi hoje de manhã, tu tava na academia, foi no restaurante hoje aqui, chegou aqui no canal, deitou aqui pra descansar um pouquinho no chão mesmo. Cheguei, no cadê o tapete. Richard? Tava deitado lá, né? Deitado no chão. Bem tranquilo, assim. Leva uma vida de A boa. vida, a gente que complica. Por que complicar? Não entendo por quê. Eu sou uma pessoa simples, aquela coisa, para mim, a questão do famoso. Eu comecei a... Sim, eu sou um artista, mas eu demorei muito para falar sim, eu sou artista, porque eu sou realmente um biólogo, né? Mas sou um biólogo muito conhecido, eu sou um artista, ok? Sou um artista, mas eu sou de muito fácil acesso, eu não complico as coisas. Eu não sei se as pessoas acham que para ser, né, você sendo intocável, você valoriza o passe, quem você é. Eu não sei. O que você acha, Silvana? Não. A gente tem me plateia. tornar difícil para o meu patrocinador. Assim, eu sou muito simples com todo mundo. Agora, claro, existe o preço, né? Por exemplo, hoje de manhã eu estava cansado pra caramba, porque eu estava com alguns problemas que eu tinha que resolver e as pessoas, elas Querem atenção. Elas querem atenção e é natural, cara. Então eu estava lá tentando resolver as coisas, quando dava atenção não é fácil, mas é isso, é o que eu falo, o que você quer, não quer ser incomodado, fica em casa, cara, é fácil, não é não? Fica Ninguém em casa, eu falo para artista, né? Você não quer ser incomodado, irmão? Fica em casa, ou se não, quer ir para praia, cara, você tem condição, vai para Curaçao, entendeu? Agora tu vai para o Rio de Janeiro, senta na praia e não quer que os caras te abordem, né? Agora, existe isso, eu vou falar que aí é uma coisa que é muito importante. Existe o abordar e o abordar. A gente estava esses dias num restaurante e há 2 dias atrás, aqui numa cidade até muito bonitinha, né? Como chamava a cidade? Concórdia. Linda cidade. Nós vamos com frequência para lá. Um brinco a cidade. Eu estava no restaurante e as pessoas, eu pedia comida, a comida demorou a chegar, tal. Enquanto não chegava, as pessoas foram me abordando, tal. E tinha uma mesa cheia de gente que já tinha me visto. Chegou a comida e eles levantaram para mim tirar foto. O tal Bom Nico Aí vem eu senso. respirei, porque eu tenho uma política de não atender, enquanto eu estou comendo, é o único momento assim que, né, eu preservo para não. Mas eu falei, olha, eu não vou levantar para tirar foto. Pode ser? Pode. Pau com um pedaço de carne já na bochecha, tem. Tirei a foto e tchau, foi embora. Mas, e aí eu ouvi do menino falar assim, quem mandou ser famoso?
E aí eu queria explicar que nós famosos não temos obrigação de tirar foto. Sim. Não está no meu contrato. Eu não sou obrigado a tirar foto com ninguém. Eu tiro foto se eu quiser. E eu entendo algumas pessoas famosas que não querem tirar foto, é direito dele. Passa por antipático. Claro, é o que eu falei, não quer tirar foto, fica em casa. Não tem jeito. Eu nunca deixei de atender uma pessoa para tirar foto. Nunca. Nunca, nunca. Eu falo isso em qualquer emissora aberta, que é para alguém falar, ó, escreva, se você teve uma foto rejeitada pelo Richard, pode reclamar. Nunca. Mas eu acho que tem que ter esse tipo, né? Eu já passei em bar, por exemplo, o cara, chega aí, tirar uma foto. Eu falei, opa, peraí que eu já vou levar uma cerveja junto. E fui embora. Entendeu? Por quê? Porque, porra, sabe, é o jeito de você pedir, é o carinho, a gente entende isso, né? É o bom senso também. O famoso não é obrigado a tirar foto, tá? Eu queria deixar isso claro, não é obrigado. A gente tira, uns tiram porque tem essa sensibilidade maior e estão dispostos, e a gente tem dias que a gente tá ruim, cara. Tem dia que eu tô como todo mundo. Sabe, o dia que você tá ruim, que você não tá afim, que você tá de mau humor, isso serve pra bicho, serve pra gente, é natural, cara, né? Agora vamos lá, pra gente fechar todas agora. É mais fácil lidar com bicho ou com gente? Com bicho. Mas por quê? Porque a gente é dissimulado. O animal não é dissimulado. Você olha pro cachorro, ele mostra os dentes, você sabe que ele vai vir para cima de você. Pelo olhar, você já sabe. A cauda, né? A orelha, o cavalo murcha a orelha. O bicho passa o que está acontecendo. O ser humano não. É esse que é o problema. O ser humano, nós somos muito complexos e não somos muito leais. E nós temos um grande problema, que as pessoas que são verdadeiras e falam aquilo que pensam, claro que eu não preciso pensar humilhando você, isso não posso falar, como eu falei desde o começo, entendeu? Mas assim, falar o que você pensa, muitas vezes é mal interpretado como grosseria, entendeu? Quando é, na verdade, um relacionamento franco e aberto. Eu gosto de fazer muito negócio com o americano, porque americano é olho no olho. Ele não tem essa... Eu tenho um monte de coisa que eu critico dos americanos, mas eles são muito melhores que a gente em muitas coisas. E esse é um princípio que a gente tem que aprender. Nós somos o país do... Lembra? Vocês não são dessa época, do Gerson. O Gerson fazia o Vila Rica, o cigarro. Tem Gerson, era o jeito de Gerson, esperto de ser. Não, o malandrão, entendeu? O jeitinho quer se brasileiro. dar bem. Quer que se dar bem. A gente tem que mudar isso, sabe? Sim. E nos Estados Unidos, com todas as falhas e críticas que eu tenho a várias coisas lá, política externa deles, etc., mas eles têm isso como um fundamento. Acreditar em você. Por que você estaria mentindo para mim? E nós aqui sempre achamos o contrário. Sempre achamos que o cara está querendo enganar a gente. Porque tá. Porque se ele puder enganar a gente e tomar vantagem, ele faz. O americano não. O americano denuncia o vizinho. Porque o vizinho foi lá e pegou um peixe a mais do que ele teria licença. Ele denunciou. Porque é um patrimônio de todos nós. E tá certo. Entendeu? Então essa é como a gente chega. E a gente muda o nosso comportamento quando a gente chega lá. Vocês já foram para os Estados Unidos alguma vez? Já foram para os Estados Unidos? Não foi. Bom, mas se você vai... Não, mas isso não é para qualquer... Eu vou te dar o telefone da CVC, meu amigo. Você parcela em 20 vezes. Aí você vai lá... vai lá para os Estados Unidos e fica ali. Aí o cara pergunta para você, tem alguma fruta? Quem brasileiro que não carrega uma fruta? Mas para os Estados Unidos não carrega. Tem uma fruta aí você fala, não. Ele fala, ok, pode passar. As pessoas estranham isso, falam assim, pô, o cara não vai olhar se eu tô com a fruta? Não, ele não vai olhar. Agora, acontece o seguinte, se ele achar uma fruta na tua mala, você fica 20 anos sem entrar no país e sem ir pra Disney. Então, você se comporta, porque tem penalidade, porque a lei funciona. Porque quem faz coisa errada, vai pra cadeia. É isso. Show, gente. Fechamos. Baita frase pra fechar, né? Baita fase pra fechar o negócio. Fechou, gente. Muito bom poder contar contigo aqui, Richard. Imagina, prazer estar aqui conosco. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Imagina, Cris, João, obrigado aí pelo convite. Ao contrário, eu quero agradecer a Constru Nível, né? E o pessoal da JCI que, enfim, pôs a gente juntos. O pessoal está aqui de plateia, nós não vamos mostrar agora, eles estão muito tímidos, mas tem uma plateia. Hoje, primeiro pode falar com plateia aqui hoje, nós pode falar 82. Gente, antes da gente fechar, só queria mandar um abraço pro pessoal da Florestal Oeste, que é nosso parceiro, que cedeu pra gente o mobiliário aqui pra gente montar o estúdio do Pode Falar, esse aí. Se você está procurando de uma estante ou qualquer tipo de flor para jardim, para dar de presente, enfim, buquês lindíssimos, tem lá na Florestal, só você entrar em contato, o arroba a gente está deixando aqui
Um abraço, então, para o pessoal lá da Florestal, que é nosso super parceiro. Fechamos mais esse Pode Falar. Você pode encontrar esse conteúdo em áudio no Spotify ou em vídeo no YouTube, também no Facebook e no nosso site, canalideal.com.br. Um beijo e até a próxima. Sexta-feira a gente volta por aqui. Show, valeu, gente. Um grande abraço.